Olá, tudo bem? Eu cheguei mais cedo aqui no trabalho e vou pegar e responder algumas perguntas que eu recebi no direct ou até no WhatsApp, tá bem? Vou fazer a leitura delas aqui, vou responder uma a uma. Ficar um vídeo um pouco mais longo, mais esclarecedor. Tá aqui, ó. Como manter a constância nos estudos mesmo com rotina puxada? O que acontece, tá? Muita gente só estuda, que é o jeito errado, né? Só quando tem tempo, quando está motivado, não pode, tá bem? O importante é todo dia estudar um pouco. Tem dia que não vai estar motivado mesmo, tem dia que vai ter pouco tempo, mas pegue esse pouco tempo, ou mesmo na falta de motivação, e estude. Estude meia hora, uma hora. Pegue a matéria que você mais gosta, então, naquele dia que está difícil, e estude, tá? Por quê? Para você manter a rotina, manter a constância. É muito importante a rotina e a constância, tá bem? Outra pergunta aqui, ó. Como estudar com mais foco e evitar distrações? Jeito errado, tá? Jeito errado é estudar com o celular ligado, num meio com muita gente conversando, num lugar que tem muito movimento de pessoas. Hoje a gente tem muita distração, tá difícil ter o foco. O jeito correto é o quê? Desabilitar notificações do celular, deixar ele talvez no modo avião, separar aquela hora mesmo, ó, pegar 2 horas líquidas mesmo para estudar, vai ser 2 horas líquidas. Fica num canto que tem menos pessoas, avise o pessoal que mora com você, que está junto, não é para interromper nessas próximas 2 horas. Então, se prive de todo tipo de distração, tá? Isso ajuda muito no foco, para ter um estudo com qualidade naquele tempo disponível. Vamos lá, outra. Como montar um plano de estudos que realmente funcione. Bom, o jeito errado é sair montando horário sem priorização. Ah, vou colocar uma hora para outra, sem ter um pensamento maior. Tem que ter um plano de estudos por trás, é bem definido. Quais são as matérias básicas, as que caem mais, a mais importante. O primeiro ciclo de estudos começa com essas matérias, onde você vai avançando por assunto em cada uma, e quando estiver mais avançado, você insere mais matérias, tá bem? Vamos para outra aqui. Como organizar o tempo entre trabalho e estudo? Bom, é muito parecida com a pergunta que já passou aqui, tá? O jeito errado é fazer o quê? Estudar só quando sobra energia. Ah, hoje eu saí do trabalho, estou com alguma energia, estou com ânimo e vou estudar. Não, não é assim que funciona. É todo dia, tá? Mesmo que tiver aí pouco tempo, tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo nenhum para estudar, porque eu trabalho e estudo à noite, estou terminando minha graduação, estou terminando até meu nível médio. Tem concursos bons também de nível médio, viu? Eu não estou falando aqui só de nível superior. Mas vamos lá. Você pega tempos do seu dia, é prioridade. Tá? Você fala, não tenho tempo, é prioridade. Você acorda um pouco mais cedo, você estuda na hora do almoço, você vai dormir um pouco mais tarde, aí você acaba conquistando aí mais 2, 3 horas por dia de estudo. Tem intervalos de aula, tem aulas que está ruim ali, você começa a ler o que você precisa para o teu concurso. Ah, professor, mas puxa vida, é muito difícil. Não é fácil para ninguém. Mas o que acontece? Você está na faculdade, estuda 4, 5 anos. Você tem garantia que vai ter um emprego bom? Não tem. Não tem garantia nenhuma. Tem alguns cargos que você não sabe nem se vai existir. A real é essa. Hoje tem inteligência artificial, está dominando várias áreas. Então você tem aí algumas tarefas sendo automatizadas, tem robôs fazendo algumas atividades repetitivas, algumas que precisavam de pensamento, de inteligência, a IA está fazendo também. Então, você ficar 4, 5 anos na faculdade, antigamente já não garantia nada. Hoje garante menos ainda. Então, se eu falar para você, então pegue 1, 2 anos, estude para concurso. Por que 2 anos? Em um ano dá? Um ano dá, tranquilo. 6, 7, 8, 9 meses você consegue estar pronto. Só que o que acontece? Você também tem que esperar o edital, tem que fazer manutenção depois que está pronto. Pode ser que no dia da prova ali tua estratégia de prova falhe, ou você tenha alguma coisa ruim que aconteça. Então, assim, se separar 2 anos para isso, é um projeto que 2 anos é pouco, perto do benefício, quando você começar a receber um salário de 30, 35, 40 mil por mês, tudo vai valer a pena. Tá? E investimento nesses 2 anos não chega a 20 mil, não chega a 15 mil, em 2 anos, tá? Em 2 anos de estudo. Então, assim, é muito mais barato que a universidade, menor tempo e passando é a garantia. Você tem a garantia do emprego aí, com estabilidade para ficar um bom tempo. Então, é, organizar tempo entre trabalho e estudos é prioridade. Tá? Se você tem uma festa, algo bacana, tem gente que pode do jogo, tem um jogo legal,
dá um jeito e assiste, né? Então, o tempo é prioridade. Se você tem prioridade para o seu estudo, você arruma esse tempo. Ele não falta para você. Outra pergunta: como saber se estou no caminho certo nos estudos? Tá. Jeito errado, tá? É só medir tempo. Hoje eu estudei 2 horas, direito administrativo. Tá bom, estudei bastante. Mas isso não é legal. O que é o certo aí, tá? Para você fazer corretamente. Reservar um tempo adequado. Então, direito administrativo, 1h30 dá para fazer essa tarefa? De repente dá. Tá lá aquela teoria e fazer seu material de revisão dentro de 1 hora, tá? Mais 10 questões aí que você faça aí em 15 minutos, porque você acabou de ver a matéria, acabou de ver a teoria, é pergunta rápida que você já tem alternativa, seja rápido para resolver questões. E aí tem mais 15 minutos para olhar o gabarito dessas 10 questões e estudar aquilo que teve dúvida. Então aí você pega, fica 1h30 líquida, 1h30 produtiva, tá? Você não joga tempo fora. Não é acumular tempo que te faz passar, mas a qualidade desse tempo, como você usa esse tempo à sua disposição, tá bem? Uma outra pergunta aqui. Como revisar de forma eficaz o conteúdo já estudado? Tá. O que é errado? Às vezes a pessoa volta a ler todo aquele PDF correndo, ou os amarelos que estão lá, os grifos, né? E fala assim, não, já revisei. Tá? Não, não é isso não, tá? O que acontece? Tem que pegar e fazer o que aqui? Você tem que pegar e montar seu material de revisão com qualidade, não é cópia reduzida do conteúdo, colocando os itens mais importantes, chamando de faísca ali que te deu um fogo para você lembrar daquela matéria, tá bom? Se você, por exemplo, quer estudar as capitais do país, né, ou os estados, faça o seu resumo só com a sigla de cada país, SP, RJ, MG, por aí vai, e dali você lembra qual estado que é, qual capital, não precisa colocar tudo, deixe sua mente trabalhar por você, confie nela, tá bem? Vamos lá. Desânimo. O que fazer quando bate desânimo para estudar? De novo, tá? É impossível estar motivado todo dia para estudar, tá? É cansativo, não é fácil, mas a rotina te ajuda muito. Quando você está na rotina de estudos, o que acontece? Você sente vontade de estudar. É aquele momento ali, fala, pô, aqui eu era para estar estudando. É para colocar mais aquele tijolinho rumo à minha aprovação. Então, o que acontece? Você tem que sempre ter um papel, alguma anotação sobre o motivo de você estar estudando. Por que você está estudando? Para dar uma vida melhor para minha família, ter uma estabilidade, melhor saúde, conseguir ir na academia e etc. Tá bem? Outra pergunta. Vale a pena estudar sem edital aberto? O jeito errado é esperar um edital para estudar, tá bem? O edital sai, você tem entre 2 a 3 meses para ter a prova. Parece muito, mas é pouco tempo. Se você não viu nada ou está fraco nas matérias, não dá tempo, tá bem? Então o que você tem que fazer? O jeito certo é começar o quanto antes, tá? Focar no conteúdo, pegar o edital anterior, pegar as matérias básicas, você fala, isso aqui não tem jeito de não cair. Essas você tem que dar aula sobre isso, ser professor dessas matérias. E ao passo que estiver bem encaminhada essas matérias básicas, você vai incluindo as matérias específicas. Para quando sair o edital, você vai fazer o quê? Você vai estudar somente a novidade e acrescentar o quê? A revisão, né, o reforço do que você já sabe. Então, manter quente o que já sabe e estudar a novidade, tá bom? Então, aqui, como vencer o medo de reprovar de novo? Bom, o jeito errado é ficar no trauma do passado. Reprovei e agora reprovei 2, 3 e não consigo passar. Reprovação é normal. Nenhum aprovado acaba falando que reprovou. É raro isso, tá bem? Mas eu falo para você, é importante e todo mundo teve uma reprovação, tá bem? As primeiras provas dá alguma coisa errada, dá dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro, dá dor de cabeça, tá dando as costas, doendo as costas porque a cadeira não tá legal, tá calor, tá frio, o corpo vai te atrapalhando durante a prova, tá bem? Aí você vai acostumando a ter o quê? Um remedinho para dor, papel higiênico, vai ter água, comida, tudo aí à sua disposição, porque coriza o nariz, soa o nariz, resolve. Qualquer coisa que acontecer, você resolve, tá bem? Vou até mais a fundo, tá bom? Às vezes a reprovação é de você se cobrar demais, tá? E não tá pronto. Então tá errado ir para a prova sem estar pronto? Não, não tá errado. Se você tiver 60%, 70% pronto, já vai fazendo prova.
E é importante fazer prova. Reprovar em prova é importante também, você sabe onde errou para corrigir, então vá em frente, faça a prova. Reprovar significa aprender o que faltou para você ir bem nas próximas, tá? Eduardo, você teve reprovação? Eu tive reprovação em prova estadual, em prova municipal. Acabei fazendo provas que não tinha muito a ver com o que eu estava estudando, para entender um pouco como é que era a situação ali também. E todas serviram de lição para melhorar meu método, melhorar meu estudo, para quando eu chegasse à prova que eu realmente queria, eu ser aprovado, tá bom? Então não fica com essa neura de vencer medo de reprovar em prova aí de novo. Pode reprovar em prova, mas vá fazer prova na condição de sabendo a sua posição, sabendo sua possibilidade, aceitando que deu alguma coisa errada, mas corrigindo, tá bem? Vamos lá. Como estudar atualidades de forma eficiente? Atualidades é um assunto muito abrangente, muito amplo. Então não dá para você falar assim, como que eu vou estudar de forma eficiente atualidades? O que eu digo, tá? Antecipadamente antes do edital não vale a pena. Espera o edital. Saiu o edital, naqueles 2, 3 meses dá para você ter uma ideia. Porque ali vai ter alguma regra de quando vale, mais ou menos. Vai ser algumas aulas sobre atualidades. E aí você hoje tem chat GPT, etc., que você pode puxar também algumas informações daquela localidade, parte populacional, cultural e etc., você consegue esse conteúdo. Então não precisa ficar tão preocupado de antecipar, tá bem? Não precisa ler jornal todo dia, fazer um monte de coisa desse tipo. Acompanha fontes confiáveis, por exemplo, tem uma aluna que vai fazer, que está estudando para o concurso da Câmara Legislativa de Brasília e tem atualidades. Ela mora em Brasília, ela já vive um pouco a realidade de Brasília. O que eu digo para ela? Aguarda, quando sair o edital, você vai pegar e estudar naqueles 2, 3 meses entre o edital e a prova. Dá para você estudar atualidades e ficar bem. E não é atualidade que vai pôr lá dentro ou te impedir de entrar, tá bem? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Devo focar em concurso específico ou estudar para vários? Bom, aqui é complicado, porque se você focar em um só, por exemplo, pessoa que ficou só para a Receita Federal. Eu passei em 2014, e vamos supor que alguém que não passou lá fala, agora eu vou estudar só para a Receita, eu vou estudar e vou esperar outro da Receita. O outro concurso da Receita foi em 2023. Foi muito atípico, demorou muito para ter outro concurso. Tá? Então, o que eu recomendo nesses casos? O errado é sair atirando para todos os lados. Fazer agência, Anatel, sei lá, depois auditor da Receita, auditor de município, auditor de Tribunal de Contas, auditor, analista judiciário, policial, ficar pulverizando em várias áreas. Focar em um único concurso, se ele está muito quente, que é o quê? Já tem aprovação para soltar, soltou edital para ir atrás de banca, para contratar banca, licitação, né, para banca, etc. Aí tudo bem, aí dá para você focar. Não soltou? O que eu recomendo? Escolha uma área. Escolha uma área. Área fiscal, área de tribunais de contas, que são tribunais de contas de município, de estado, TCU, né, que é da União. Área de tribunais judiciários, tem o que? Técnico judiciário, tem analista judiciário. É um cargo, esses dois que eu acabei de falar, são cargos que ninguém vai atrás, achando que não tem direito. Eu não sou formado em direito, então não adianta eu ir aí. Abre sim a vaga para analista judiciário com uma boa remuneração. E o que acontece? Você pode ganhar em torno de, tá entre 12 a 18 mil, e você pode ser em qualquer formação. Então, sou formado em TI, sou formado em contabilidade, pode. E para técnico vale a mesma recomendação. Mas vamos voltar aqui à pergunta. Concurso específico, estudar para vários. Então, eu escolheria área, estudaria as matérias base dessa área. Então, vamos lá. Quais são as áreas possíveis aqui que eu recomendo? Área fiscal, Tribunal de Contas, Tribunal Judiciário e área policial. Pega as matérias base, vai estudando essas matérias base. Está muito bem na matéria base, vai pegando uma específica que atende o máximo de concursos possíveis, tá bem? E aí, quando tiver quente, que é o que eu falei, saiu licitação para ter um concurso X aí da Polícia Federal, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Tribunal Judiciário de TRT com analista, ou auditor de Goiás, auditor do Estado de Goiás, auditor
da cidade de São Luís, de uma cidade boa, você pode aí já ir para a parte específica, tá bem? Então esse é o meu conselho. Dá para estudar para estudo, devo focar em específico ou para vários? Cabe uma ponderação aqui. Se o específico já está quente e vai sair, vai para o específico. Se não está quente, estuda não é vários, mas para uma área específica, tá? Pegando primeiras matérias base e acrescentando outras. Vamos lá. Outra pergunta aqui, vamos lá, vou rodar aqui. Como evitar a sensação de que estou esquecendo tudo? Assusta, tá? O edital é feito para assustar mesmo. Tem muitas matérias e dentro de cada matéria tem muitos assuntos. Então o que acontece? Muita gente fica em pânico, fica desesperada, não vou lembrar tudo, não vou conseguir estudar tudo, não vai dar certo, tô ferrado, né? Não vai dar certo. E não é por aí, tá? O que você pode fazer aí? Ir pegando as matérias, 6 a 7, fazendo o ciclo de estudos nessas matérias, fazendo seu material de revisão, fazendo muitas questões e a hora que se sentir bem já vai acrescentando outras, tá bem? E confie em você, tá? A mente não vai esquecer. Aquilo que você tem uma revisão periódica, correta, estratégica, organizada, você não esquece, você vai lembrar. Tem assuntos que eu estudei lá em 2013, 14, que eu não esqueço até hoje, porque estudou muito, reviu muito. O material de revisão tinha ali uma siglas, né? Tinha músicas, tinha algumas coisas que associavam, deixavam lúdico o estudo. Você não esquece mais, tá bem? A nossa mente é poderosíssima, tá? Eu peguei livros aí do Renato Alves, que é o referência de memorização no Brasil. Ele tem estudos muito bacanas. Peguei livros estrangeiros também que você fala da neurociência. Então a mente da gente ela é poderosa, a gente usa muito pouco, nem 5%. Então confie na sua memória. Vamos lá. Como saber se estou estudando com qualidade, né? Bom, o jeito errado eu já até falei anteriormente, que é focar em tempo. Estou estudando 10 horas por dia. Pô, tô estudando com qualidade, eu tenho 10 horas de estudo. Mas quantas matérias você fez? Duas? 10 horas de estudo, duas matérias? Quantas aulas? Uma aula de cada. Puxa, difícil aí, né? Como que se analisa qualidade no estudo, né? O que tem que ter feito? Se você compreendeu e fixou o conteúdo. Então, o que eu passei anteriormente aqui, sei lá, peguei lá direito constitucional, pegar princípios constitucionais, que é o artigo 5º. Comecei a estudar ele. Aí, de forma rápida, lá no PDF, dei uma lida, já fiz as anotações. Sei lá, em uma hora já montei ali meu material de revisão rápido. E depois, nas outras meia hora, o que eu fiz? Caí para as questões. Vamos supor que eu peguei 40 questões e fiz em meia hora. Aí depois peguei e fiz a correção e olhei o gabarito, tudo e os comentários. Se ali, após estudar, eu fiz as questões e dos 40 tive agilidade, nada ficou meio perdido, não entendi e tal, vou ter que reler. Se você teve um aproveitamento ali de 70%, 80%, isso está excelente, tá? O que acontece? Você conseguiu assimilar o que você acabou de estudar. Eduardo, mas amanhã será que eu vou lembrar? Amanhã vai estar um pouquinho mais nebuloso, mas aí você tendo revisão, o que acontece? Dia seguinte, pega meia horinha, dá uma revisão de 15 minutos no conteúdo, pega mais 15 minutos fazendo questão, pega ali mais 10 questões para fazer em 15 minutos. Tá? Depois olha o gabarito, etc., você vai gastar 45 minutos no máximo. E vai progredindo, uma matéria que é muito importante, tá bem? Então, sendo objetivo, tá aqui, ó, como saber se estou estudando com qualidade? É você tendo análise de desempenho, é você tendo a rotina, né, de questões, é você ajustar então o teu conhecimento, é você melhorar seu material de revisão, aí você vai ver que você está estudando com qualidade, porque você depois pega o quê? Faça simulados, faça provas. Não posso fazer a prova que é num outro estado, longe, não tenho dinheiro, não estou pronto. A prova foi domingo. Segunda-feira ou terça, a banca disponibilizou a prova, pega a prova, imprime o PDF lá, deixa tudo fechado. Deu 4 horas de prova, então agende um horário seu. Fala, na terça-feira eu vou pegar, então, a prova foi das 2 às 6. Na terça-feira eu vou fazer das 2 às 6. Ou não dá para fazer durante o dia, faço à noite, mas vou fazer nas mesmas condições e vou analisar o desempenho. Aí dá para você saber se está estudando qualidade com retenção, tá bem? Vamos lá. Como não se comparar com outros concurseiros? Isso acontece muito. Você pega aí na internet
ou qualquer outro depoimento, são tudo prodígios, passou. Então, realmente, a pessoa chegou lá, passou. Na hora de contar a história é difícil, não vai colocar os tombos, vai colocar só a parte boa, tá bem? Então você fala, pô, a pessoa estudou X meses e passou. Eu tô aqui há mais de um ano e não passei. Sou burro, sou ruim, não sei, etc. Então o que eu passo assim, o jeito errado? Não acredite em tudo que está na rede social, fora, o tempo todo não, que a pessoa teve seu sucesso. O que eu falo para você? Insucesso é normal, até empresários de sucesso faliram, fracassaram, deram a volta por cima. Na área de concursos também tem a mesma situação. O que você pega? Está estudando, estou fazendo minhas questões ali. Tem dia que você está ruim, tem algum problema pessoal, você vai fazer questões e tem aproveitamento ruim. Fala, caramba, essa matéria eu sabia muito, hoje eu estou acertando metade. Ou na prova mesmo, teve um assunto que eu fui mal, metade. Ali foi tirou ali o foco, saiu, alguma coisa saiu fora, tá bem? O que você tem que fazer, tá? Vamos ser objetivo, não se comparar com outros concurseiros, né? Como não se comparar? Focar na sua própria evolução. Ter o seu plano de estudos bem definido e progredindo nos conteúdos, fazendo questões, anotando o desempenho, indo para cima todo dia e falando, ó, todo dia eu estou um pouco melhor que ontem, tá bem? Anote tudo, veja se evoluiu, faça uma reunião consigo mesmo no final de semana, sábado, domingo, fala quanto eu evoluí nessa semana, o que eu vou fazer na semana seguinte, tá bem? É sempre assim, não pode deixar nada solto, tá bom? Vamos lá. Como melhorar o desempenho em exatas? Bom, o jeito errado que eu pego de alguns alunos é fugir da matéria. Tem lá a tarefa de exatas, junto com outras de direito, português, etc. A pessoa faz direito português. Matemática financeira e estatística não deu para fazer, não consegui, não sei, não dá, etc. Não pode, tá? E digo mais, o que acontece aí do desempenho com exatas? Você precisa praticar com constância, praticar todo dia. Sou ruim de cálculo, tem que calcular todo dia. Com o tempo, o que vai acontecer? Alguns cálculos se repetem. Tem algumas provas que você vê, por exemplo, 8 vezes 8, 64, né? 64. Alguns cálculos se repetem, né? Até alguns casos que cobram raiz quadrada, etc., é muito manjada, né? Sempre cobrado 3, 4 tipos. Até o professor na aula ali do PDF, ele já te avisa. Não precisa ter medo. Mas tem que decorar a fórmula. Fórmula não precisa decorar, você precisa usá-la bastante. Usou bastante é igual aqui no carro, né? É automático, mas vamos supor que fosse carro manual. Você não olha mais, quem dirige todo dia, um câmbio manual, não olha mais para o câmbio. Já sabe a primeira para frente, segunda para trás e por aí vai, entendeu? Então, se você usar todo dia a fórmula, usar um pouquinho ali, todo dia, meia hora, vou fazer exercício com essa fórmula que eu sei que ela sempre cai. Quando fizer a bateria de exercícios e prova, essa fórmula vai estar na tua cabeça já, vai estar internalizada. Já é uma ferramenta que você usa muito, entendeu? Então não tem problema. Então, sendo bem objetivo, como melhorar o desempenho em exatas? Praticar com constância, mesmo errando no começo, persista que vai melhorar e aí você vai fluir bem. Fluindo bem, você vai começar a gostar dessa matéria, tá bom? Não tenha dúvida disso. Vamos para mais algumas aí. Bom, vamos lá. Como criar uma rotina de estudos no fim de semana? Bom, fim de semana, tá? Vamos lá. Fim de semana, o que acontece? Que eu falo para meus alunos, estude bem de segunda a sexta ou de segunda a sábado, estude bem, evolua bem. E o domingo é para ser seu presente, seu dia de descanso. Até Deus trabalhou 6 dias, descansou um. Então, se você tiver 6 dias trabalhando, que é o estudar, com ritmo forte, com ritmo bom, o domingo é seu presente para passear. Vá de manhã no parque, vá caminhar, faça exercício, faça coisas que gosta. À tarde no cinema, algum lugar. Só domingo à noite que não durma muito tarde, né? Porque a semana já vai começar e você tem que ter energia para a tua semana, tá bem? Mas vamos lá. Mas eu estou devendo, sei lá, segunda e terça eu não pude estudar. Aí realmente você tem uma dívida aí, ó. É como se fosse um banco de horas, tá? Você está devendo horas. Aí o que é importante? Ver se consegue pagar essas horas no sábado. E domingo, se tiver que pagar também no domingo, pega meio período, não pega o dia todo. Tá? Você precisa desse descanso para ter o quê? Saúde mental, emocional e até física, para você aguentar a semana. Então, domingo é o dia que você tem que descansar, tá bem? Se tiver atrasado alguma coisa, pegue meio período, pega uma manhã, uma tarde,
Não use a noite de domingo para isso. Descanse um período, sei lá. Se eu estou devendo alguma coisa, então domingo de manhã eu pago, à tarde e à noite eu vou passear, descansar, vou nem que for para não fazer nada, ficar deitado, parado só para descansar. Mas é o teu prêmio, tá bem? Meio período domingo é o prêmio. Vamos lá. Como usar provas anteriores ao meu favor? Bom, o jeito errado é só estudar teoria e não fazer questões, tá? Isso também é uma coisa batida aí. Provas anteriores, tá? O que você tem que fazer? Pegar provas anteriores da banca, tá? E não só do seu concurso. A banca que vai fazer e tal, mas pega dos outros concursos que ela vem fazendo, porque ela vai mostrando o padrão de prova que ela vai montando, tá bem? Então, se eu vou fazer um concurso X, eu pego a prova que aconteceu 2 anos atrás, 3, faço essa prova. Depois vou pegando as provas similares e como ela veio cobrando essa banca. Isso ajuda muito, você pega o jeitão da banca. E aqui vou dar até um bônus, tá? Como usar provas anteriores. É desse jeito que eu acabei de falar, mas como fazer cada questão? Isso aqui não está perguntando, mas eu vou falar também. Pegue e faça as questões como se fosse professor. O que eu estou falando? Tem a pergunta, alternativa A. O que você faz com a alternativa A? Olha ela inteira o que está errado e anota. Faz um xizinho ali onde está errado. Pega a B, anota o que está errado. A C. A D, pô, parece que está certo, não achei nada errado. Pula. Vai na E, pô, a E parece que não tem nada errado. Lê de novo as duas, aí a tendência é você encontrar alguma coisa ali. Tá? Mas isso que acontece também hoje, tá? Que é bom falar, também não perguntou, mas vai de brinde aqui. Tem questões que você não tem errada, você tem incompleta. Tá? Vou dar um exemplo bobo aqui. Quem está falando aqui com você vai ter uma questão que é absurda, então vai estar marcado Maria. Você fala, não, é um homem, não vai ser Maria. A C, sabe, marcado Carlos. A alternativa A vai Maria, a B Carlos, a C Eduardo. Se você estiver correndo na prova, para não perder tempo, você marca a C e vai embora. Você nem vai ler a D aí. Aí a D está escrito o quê? Marcelo. Também não é. E aí está escrito o quê? Eduardo Tarcísio Soares Júnior, meu nome completo. Aí o que acontece? O gabarito é a letra E, mas você colocou a C. Mas meu nome é Eduardo? O primeiro nome é. Mas o que acontece depois? Você tem até pessoas que fazem recurso, cobram até R$ 1.000, R$ 800 para fazer recurso para você, escreve um monte de coisas, né? Não vou denegrir não. Mas o que acontece? A banca coloca que a questão C, Eduardo, está incompleta. Ela está incompleta, ela não está totalmente correta, porque está incompleta. E a correta é a E. E não tem o que fazer. É um recurso que não prospera, não vai à frente. Então, também esteja atento a fazer o quê? A analisar todas as alternativas, tá? A prova ela não foi feita para medir conhecimento, tá? Só, né? Ela mede se você tem estratégia, se você está atento a detalhes. Então, tem pegadinhas, tem necessidade de controle de tempo, tem estratégia de prova, tem tudo isso envolvido, tá bem? Vamos mais aí, deixa eu dar mais um tempo aqui. Como estudar quando o ambiente em casa não ajuda? Olha, esperar um ambiente ideal também não existe, tá? Não tem uma biblioteca à disposição para a gente ficar estudando o tempo todo, que seria o ideal, né? Então a maioria tem o quê? Ambiente de casa, com a família, ou mora com os pais, ou tem um cônjuge, ou mora sozinho, mas mesmo morando sozinho tem um animal, tem um amigo morando junto, né? Sei lá, tem algum barulho. É um apartamento, tem barulho de cima e embaixo. Então vamos lá, o que é o jeito certo, tá? Eu falo para a pessoa aqui o jeito certo. Adaptar ao ambiente, tá bem? Comunicar com todo mundo o horário, ter horário definido, ter fone de ouvido, ter um quarto, um cantinho lá que está sozinho. Então vamos falar na prática, tá? Mora com os pais, conversa com o pai e mãe, irmãos, etc. Preciso estudar, vou chegar do trabalho, vou chegar da escola e vou estudar nesse horário aqui, começo aqui, termino aqui. Não me chamem, procura não fazer barulho, me ajuda nesse projeto, tá bem? Eu passando, promete até alguma coisa, eu passando eu vou dar uma festa, vou dar um churrascão para vocês aí, ou o irmão quer estudar, de repente eu posso pagar a tua faculdade, e por aí vai, tá bem? Com o cônjuge, escrever não, conversar, perdão, conversa com a pessoa, olha, estou assim assado, não estou contente no trabalho, não estou contente no estudo, estou vislumbrando a oportunidade desse concurso aqui, passando, vou ter um ganho legal,
tá? O que eu falei para minha esposa e filha quando estava estudando, quando eu passar, a gente ir em primeiras férias, a gente vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, lá na casa que eu já tinha passado lá para estudar inglês. É, a gente vai passar na Disney, que é sonho da minha filha, e Nova York com a minha esposa. E aí passei no primeiras férias, ficou 30 dias nessa viagem, que foi inesquecível. Então, assim, coloque objetivo, divida esse objetivo com as pessoas que você ama, explique o projeto. Ele não é fácil, mas também não é impossível, tá bom? Basta o que? O foco, basta a vontade, basta ter estratégia, plano de estudos, organização, medir o desempenho para você ir para cima, tá bem? Vamos lá, vamos lá. Tem umas aqui que tá meio repetida, tá? Como recuperar após reprovação, já teve uma outra lá que é parecida. Ó, como estudar com pouco tempo disponível. Ó, como estudar quando se está emocionalmente abalado. Bom, acho que eu já até falei aqui, mas eu vou de novo aqui, tá bom? A parte emocional é muito crítica, tá, gente? Não é fácil hoje em dia, tem uma pressão com dinheiro, né? O seu ganho não está de acordo com as despesas aumentando, o ganho não aumenta na mesma proporção. Você quer passar logo, de repente não conseguiu também. No trabalho está querendo promoção e não acontece. Muita coisa está acontecendo negativamente. O que você tem que fazer? Pegar toda essa parte negativa e transformar em combustível para o seu estudo. Falar como as coisas não estão bem, é que eu tenho que estudar mais para buscar logo, tá bem? Porque a tua aprovação não é sorte, tá? O que é sorte, na minha concepção? Sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparecer. Então, se você está aí emocionalmente não está legal, estude mais para ficar pronto, tá? Porque a oportunidade vai bater a porta daqui a pouco. Vai ter essa oportunidade, não tenha dúvida. Ah, Edu, mas assim, apareceu, sei lá, CMS São Paulo, que eu queria muito, e eu não passei. Daqui a pouco tem CMS Minas, Rio, Paraná, CMS Goiás, CMS do DF e por aí vai. Receita Federal. Então, estando pronto, a tua oportunidade vai aparecer. Ah, mas eu não quero morar no estado XYZ. Gente, surpreende muito, né? Eu tenho uma aluna que passou como auditora fiscal do estado do Rio Grande do Sul, que eu chamo de CMS Rio Grande do Sul. E ela está muito bem por lá, está com o marido, com a filha. Então, assim, não tenha preconceito, não. Eu morei no Amazonas quando passei na Receita Federal, aprendi muito, vivi bem lá. Minha filha e esposa têm memórias boas que teve no Amazonas. Fui muito bem recebido pelo pessoal do Amazonas. Até vai um beijo para quem for do Amazonas aí, obrigado por tudo. O Amazonas me recebeu muito bem, tenho um carinho especial pelo Amazonas. Então, como estudar quando está emocionalmente abalado? Se estiver muito abalado, faça pelo menos 30 minutos da matéria que você gosta. Por quê? É a parte da constância, não perca a constância, não perca o ritmo. Mas o que? Procure alguma coisa que te dê confiança. Se isso não está adiantando, se todo dia está ruim, de repente é orientação médica mesmo, tá bem? Tem muitas coisas que a orientação médica que vai resolver, tá bom? Vou pegar mais uma aqui. Manter organizado os estudos. Ah, tá bom. Como se manter organizado nos estudos? O que eu vejo muito acontecer com o aluno, na tentativa de guardar toda a informação, tá? Tem vários cadernos, tem vários apps, post-its, tudo, né? Não é ruim, mas é sem padrão. É sem padrão e é muito pulverizado, tá muito solto, muitas coisas para você olhar, tudo mais. O que eu falo então? Centraliza tudo em um só lugar. Como que eu vou te passar aqui? Se você tem o teu material de revisão, ele é digital, de uma matéria, está ali no Word, está no editor de texto, deixa tudo ali no editor de texto, tá bem? E o seu desempenho deixa numa planilha Excel ou numa planilha eletrônica. Então, mas pô, é caro isso aí. Tem o Google Drive, tá? Você tem essa planilha no Google Drive, dá para você usar gratuitamente e compartilhar, inclusive, dá para acessar de qualquer dispositivo, tá bom? Então, escolha um único local. Eu recomendo um local digital, tá? Quem gostar de físico, marcar no papel, tudo bem, também nada contra. Mas é que o digital, o que acontece? Você, sei lá, foi fazer prova num outro estado, outro lugar. No aeroporto dá para fazer a leitura, durante o voo dá para fazer a leitura
equipamento pequeno, né? Um celular, ou um tablet, né? Ou laptop mesmo. É um equipamento pequeno, onde você leva todas as matérias para revisar, tá bem? Então eu recomendaria aí você ter o material organizado num único local e tudo certinho. Aí é uma pergunta que não está aqui, pelo menos nessa página, eu estou com 50 perguntas aqui, eu vou pular aqui, tá bom? O pessoal pergunta, Edu, você tem um método, onde você pegou esse método? Onde você chegou? O que acontecia? Eu desenvolvia software para comércio exterior. Então eu tinha o quê? Que apresentar para a Receita Federal, mostrar para os auditores como funcionava e como ele ia usar, que tinha um módulo que ficava para a Receita. Então ali nos intervalos, ou até antes ou depois, eu perguntava como é que você passou na Receita, como foi esse processo. E pô, o pessoal tem muita boa vontade assim, e animação para querer ensinar. Então o pessoal falou, ó, não, usei isso, usei aquilo, fiz revisão, organizei o meu edital dessa forma. Eu fui anotando tudo isso. Depois que aconteceu, fui olhando entrevistas de outros aprovados na área de tribunais, na área de controle, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Fui olhando tudo isso e fui juntando todo esse conhecimento. E eu vi que tinha um padrão. Você se repetia algumas coisas. Fala, pô, não importa o concurso, estão fazendo esse tipo de coisa que está dando certo. Eu falei só com aprovados, né? Aí que eu fiz, sabendo tudo isso, eu falei, pô, mas como que a mente vai reter tudo isso? Parecia para mim algo bem difícil. Eu falei, o cara tem que ser meio gênio. Aí fui estudando neurociência, peguei alguns livros de neurociência, em inglês, em português. Em português usei mais eu tenho dois do Renato Alves, que é bem excelente, que eu estudei. E aí montei um modelo, montei um método aí para estudar e segui ele. Estava 100%? Não, no meio do caminho eu fiz alguns ajustes, até porque as bancas vão mudando algumas coisas aí, e eu também tinha que adaptar algumas coisas para mim. E aí foi aprovado em 2014. Aí o que aconteceu? Tem pessoas que me procuraram e falaram, você não me ajuda? Aí de forma informal eu comecei a ajudar algumas pessoas. O que é informal? É passando e-mail, tudo, não tem contrato, não tem nada, o valor é combinado entre a gente. Mensalmente eu vou ajudando, né, semanalmente, ou 2 vezes por semana, depende de cada um, tá bem? O que acontece é que no começo precisa de muita ajuda, depois vai precisando menos, e aí vai só ajustando. E no pós-edital o negócio pega fogo, tá bem? E aí serviu para passar outras pessoas, tá bem? Eu vou deixar aí, tô pedindo depoimentos, né, que eu não estava deixando nada na internet, né, não tinha conteúdo meu na internet, estou colocando agora, mas eu comecei a colocar depoimentos e você vê que esse método funcionou para mim, funcionou para outras pessoas e te garanto que funciona ainda hoje e funcionará para você, tá bem? Então, se estiver interessado, ainda no final desse mês, eu vou fazer um evento. Então, aqui falando no mês de julho, fazer um evento que eu vou fazer uma chamada aí para o pessoal participar dessa aula gratuita, onde eu vou mostrar muitas coisas desse método e para quem interessar eu consigo dar um apoio é, mais personalizado, tá bem? Meu nome é Eduardo Soares, sou auditor fiscal da Receita Federal, especialista em concurso público. Se isso fez sentido para você, segue, compartilha, comenta qual que é a sua dúvida, o que você precisa. Quem sabe no próximo vídeo não está aqui a sua pergunta, tá bem? E eu respondendo. Forte abraço aí, tudo de bom.